Agradeço o pastor Benedito que me transmitiu esse convite, porque para mim é um dos momentos mais especiais estar congregando com os irmãos. Aleluia! Já estou meio perrengo aí, andando com 3 pernas. Há mais de 5 anos sofri um AVC e nisso que muitos acham que é uma derrota, eu senti que o Senhor me chamou para dizer assim: filho, anda mais devagar um pouco, eu vou te conduzir. Aleluia. Eu lembro que já meditei muito na palavra de Deus quando diz que todas as coisas contribuem para o bem do que ama a Deus. E é todas as coisas, irmãos. Às vezes o irmão fala, mas isso eu não posso aceitar. Esses dias, meu irmão, pastor Israel, que trabalha lá na cidade de Toledo, em Paraná, perdeu um genro para a corona. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei sabendo, ele estava desesperado e reclamando de si que as orações dele não foi suficiente para salvar o genro. E disse, mas eu acho que ele foi convertido. Eu tive a necessidade mais de ligar para ele e dizer, meu irmão, não diga isto, porque a oração de ninguém é digna de salvar ninguém. Nós temos que orar ao Senhor e buscar a graça de Deus. Fala, mas quando isso acontece com você, meu irmão, eu falei para ele, diga somente, seja feita a sua vontade. Porque essa palavra foi dita lá na cruz do Calvário pelo nosso maior mestre da terra. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Graças a Deus. Irmãos, e ainda eu continuei falando para meu irmão, se o seu genro salvou ou não salvou, este é um assunto dele com Deus, porque eu tenho certeza que você ensinou muito. Aí eu consolei eles e falei para ele, meu irmão, vence mais essa com alegria no Senhor, porque você já venceu muitos, lembra disso. E quem te deu a vitória foi Deus. Aleluia, Deus. Portanto, irmãos, todas as coisas contribuem para o bem do que ama a Deus. Só repetir o versículo aqui, que é o tema. Eu creio que os irmãos querem ouvir sobre a fé, que é o que os irmãos vêm fazendo, não é, irmão? Graças a Deus. Glórias te dou, Deus. Aleluia. Quando eu digo ouvir sobre a fé, porque se você pegar muitos versículos da Bíblia, você vai encontrar assunto muitas vezes para a Bíblia toda. Então, porque ela é viva, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Repetindo aqui, 34 do capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Vai em paz e ser curado deste teu mal. Glória a Deus. Amém, irmão? Aleluia. Os irmãos, pode sentar. Graças a Deus.
Pode ser o nome do Senhor. Irmão, para o crente, aqui resume tudo quando falamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem aproxima de Deus tem que saber que Ele existe e é poderoso para recompensar a todos. Portanto, aqui ele diz em muitas partes da Bíblia que nem Israel ele viu tanta fé como viu em alguns. Quando foi lido aqui o irmão falar sobre a filha que estava endemoniada e a mãe pediu a cura, ele curou. Ele falou, não é permitido dar aos cachorrinhos o que é dos filhos. E ele falou, e ela falou, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, Jesus não estava chamando de cachorrinhos. Ele estava repetindo um assunto que os judeus costumavam chamar os gentios de os cães, os cachorros, que não era filho de Deus. E Jesus citou aquilo para dar o conhecimento aos judeus, começando a mostrar a missão a partir da sua morte Aleluia. no mundo. Glória a Deus. Porque em Abraão, irmãos, o Senhor disse que é bendita todas as nações e que teria muitos filhos pela fé, na fé de Abraão. Ele não estava falando dos judeus, estava falando de nós. Quem era gentio, quem era os cachorros? Era nós, os gentios. Talvez sem saber, alguns de nós são descendência de judeu, mas considerado pelos judeus como cães, porque não era filho da promessa. Glória a Deus. Mas como filho da promessa, sempre foi e será aqueles que são filhos pela fé. Porque isso lá no mundo conquistamos o mundo de uma parte a outra, mas aqui no que estamos fazendo, conquistamos o céu pela fé. Aleluia, Deus. Porque o céu ninguém já foi, ninguém nunca foi, ninguém nunca viu, ninguém não vê. E não temos explicações para ninguém que não acredita em Deus. Mas para nós sabemos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É, Deus. Portanto, irmãos, essa mulher tinha frutos de sangue há 12 anos, conta aqui na história, e ela já tinha gastado com tudo, médico, com aonde ela pôde alcançar, e não resolveu. Aleluia. Ela sabia que se procurasse o mestre ou alguém dos seus seguidores, ela não chegava ali, mas ela caçou um jeito e tocou as vestes Glória a Deus. de Jesus. Aleluia. E Jesus sentiu, quem me tocou, não vou dizer, não vou tentar entender o porquê Jesus disse quem me tocou, porque muita gente vai dizer, não, ele sabia. Nós temos que acreditar que Jesus foi como um de nós andando aqui na terra. Homem. Aleluia. O nome dele era Deus Emanuel. Deus
conosco, Deus homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Aleluia. Irmãos, e quem achar e dizer e falar que Jesus foi apenas uma figura, a Bíblia está dizendo que é a afirmação de Satanás. Porque Jesus veio, comeu, andou pelas praias da Palestina, por onde ele deixou seus rastros, foi morto, chicoteado, cuspido, esbofetado, e na cruz ele clamou na última hora: se for possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. Porque o sofrimento viu em alguns. Quando foi lido aqui o irmão falar sobre a filha que estava endemoniada e a mãe pediu a cura, ele curou. Ele falou: não é permitido dar aos cachorrinhos o que é dos filhos. E ele falou, e ela falou: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, Jesus não estava chamando de cachorrinhos. Ele estava repetindo um assunto que os judeus costumavam chamar os gentios de os cães, os cachorros, que não era filho de Deus. E Jesus citou aquilo para dar o conhecimento aos judeus, começando a mostrar a missão a partir da sua morte. Aleluia. No mundo. Glória a Deus. Porque em Abraão, irmãos, o Senhor disse que é bendita todas as nações. Aleluia. E que teria muitos filhos pela fé, na fé de Abraão. Ele não estava falando dos judeus, estava falando de nós. Quem era gentio, quem era os cachorros? Era nós, os gentios. Talvez sem saber, alguns de nós são descendência de judeu, mas considerado pelos judeus como cães, porque não era filho da promessa. Glória a Deus. Mas como filho da promessa, sempre foi e será aqueles que são filhos pela fé. Porque isso lá no mundo conquistamos o mundo de uma parte ao outro, mas aqui no que estamos fazendo, conquistamos o céu pela fé. Aleluia. Porque o céu ninguém já foi, ninguém nunca viu, ninguém não vê. E não temos explicações para ninguém que não acredita em Deus. Mas Aleluia. para nós sabemos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É Deus. Portanto, irmãos, essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos, conta aqui na história. E ela já tinha gastado com tudo, médico, com aonde ela pôde alcançar, e não resolveu. Aleluia. Ela sabia que se procurasse o mestre ou alguém dos seus seguidores, ela não chegava ali, mas ela caçou um jeito de tocar. Muita gente vai dizer: não, ele sabia. Nós temos que acreditar que Jesus foi como um de nós andando aqui na terra. Homem. Aleluia. O nome dele era Deus Emanuel. Deus conosco, Deus homem.
ele era 100% homem e 100% Deus. Aleluia. Irmãos, e quem achar e dizer e falar que Jesus foi apenas uma figura, a Bíblia está dizendo que é a afirmação de Satanás. Porque Jesus veio, comeu, andou pelas praias da Palestina, por onde ele deixou os seus rastros, foi morto, chicoteado, cuspido, esbofetado, e na cruz ele clamou na última hora: se for possível, passa de mim esse cálice. Aleluia. Porque o sofrimento era terrível, era como qualquer um de nós tivesse sofrendo os pregos nas mãos, nos pés, uma coroa de espinho que acho que torturava mais do que os pregos ainda, cravando na cabeça, o sangue e as costas, os açoitos daquelas autoridades cortava o couro das costas aonde batia, ensanguentava. Lá estava o nosso mestre, sofreu como depois. Amém. Estou muito feliz essa noite, tá? Amém. Eu vou lá para 169. Som. Som. Glória a Deus. Deseja te salvar, já me salva.